Fala, meu pupilo tranquilo e aí, como é que vocês estão, meus queridos? Minhas queridas, tudo bem? Espero que sim. E a partir desse momento nós vamos falar precisamente sobre cada uma das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. A primeira coisa que você precisa saber é que a palavra geração, assim como a palavra dimensão, estão corretas. A doutrina mais clássica utiliza a terminologia geração, enquanto que a doutrina mais moderna utiliza a terminologia dimensão. E tem um porquê. A palavra geração dá uma ideia de que uma geração substitui a outra. E para não ter essa ideia errada, a doutrina moderna diz que a terminologia correta seria dizer dimensão. Por quê? Porque a terceira geração não substitui a segunda e a segunda geração não substitui a primeira. Os direitos, eles são cumulativos e gradativos. A sociedade conquista direitos na primeira geração, conquista direitos na segunda geração, mas os direitos da primeira geração não se perdem. Conquista direitos na terceira geração, mas os direitos da segunda e da primeira geração não se perdem. Por isso, a palavra geração, de acordo com a doutrina moderna, não se encaixa muito bem, porque os direitos são cumulativos e não substitutivos. Uma geração não substitui a outra. Mas no fundo, galera, geração e dimensão para sua prova é a mesma coisa. E lembra, os direitos vão se acumulando. Então, nós temos direitos hoje de primeira, de segunda, de terceira geração, que é o que a doutrina clássica traz pra gente, né? A doutrina mais antiga. Cabe salientar também que a doutrina mais moderna, que é, por exemplo, a doutrina do Paulo Bonavides, traz até a quinta geração e aqui a gente tem certa divergência doutrinária. Mas nada que vai ser muito impactante na sua prova, nada que vai fazer com que a questão venha muito difícil. Porque como tem um conflito doutrinário, dificilmente o seu examinador vai tocar nesse conflito doutrinário, porque é um terreno muito pantanoso, né? É um terreno ali fixo, estável para a gente poder caminhar. Então eu vou falar, olha, Paulo Bonavides pensa assim, José Afonso da Silva pensa assim, Pedro Lenza pensa dessa forma aqui, mas isso em nada muda na sua prova. Por quê? Na sua prova, ainda que o seu examinador venha tratar de quarta ou quinta geração, geralmente o que acontece? Quando a quarta ou a quinta geração é o gabarito na questão, as outras estão muito erradas. Então, por mais que você tenha alguma dúvida se o seu examinador está ou não adotando a doutrina moderna, analisando as outras alternativas, você vê que, pô, realmente não tinha como errar se você tiver o conhecimento. Show de bola? Mais para frente você vai ver algumas questões comigo e você vai ver que, mesmo havendo divergência doutrinária, dá para matar tranquilamente. E nessa aula, nesse bloquinho, o nosso objetivo é falar da primeira geração de direitos fundamentais. E aí o que você precisa saber, meu pupilo? Primeiro, isso aqui é a historicidade dos direitos, ou seja, a gente tem que olhar para o passado, a gente tem que olhar para trás, para o passado, para entender como esses direitos se desenvolveram, para entender como hoje nós temos todos os direitos que temos. Afinal, não foi assim, ó. Um belo dia nós acordamos e o mundo do direito estava aí maravilhoso, perfeito para você. Não foi assim, né, meu pupilo? Então a conquista desses direitos se deu por muita revolta, por muita guerra, não só no sentido figurado, mas também no sentido literal, guerra, revolta, por muita briga, muita conquista. E aí a gente se encontra como estamos hoje, beleza? Então vamos analisar como foram os primeiros direitos conquistados. Os primeiros direitos conquistados foram ali nos direitos de primeira geração. E para você entender o que são esses direitos de primeira geração, eu quero que você entenda o seguinte, ó, os direitos de primeira geração estão ligados à ideia de liberdade. Ideia de quê, prof? Ideia de liberdade. Como assim, professor? Ideia de liberdade. Bom, na conquista dos direitos de primeira geração, nós tínhamos um contexto histórico que era um contexto histórico de um governo absolutista. Era vivido naquela época, né, um conceito de monarquias absolutistas. E nas monarquias absolutistas, o que costuma acontecer?
costuma acontecer do Estado, né, ele ser um Estado muito grande na vida das pessoas, no sentido de interferir muito na órbita pessoal. Então, o Estado, ele fazia o que ele bem entendia. Olha só, vamos entender aqui, ó, esse lance do Estado absolutista. O rei era uma figura que centralizava todo o poder nas suas mãos. Então, o rei, ele tinha o poder da representatividade. Então, ele exercia atividade representativa, que é a atividade de representar o seu país na comunicação com outros países, né? Por exemplo, quando o presidente da República viaja para fora do Brasil para realizar tratados e acordos internacionais, o presidente está exercendo uma função de representar o seu país. E o rei, à época, fazia essa função representativa, mas não só. O rei, além de representar externamente o seu país, também governava internamente, né? Fazia a tomada de decisões políticas, realizava a atividade administrativa, que é de colocar essas decisões na prática. Então, tomava a decisão, colocava a decisão na prática. A atividade legislativa, ou seja, era o próprio rei que produzia o seu direito, que produzia as suas leis. E a atividade jurisdicional, era o próprio rei que julgava. Em outras palavras, por que o rei era absolutista? Porque ele fazia absolutamente tudo. Ele criava lei, ele representava o país, ele tomava as decisões daquele país, ele julgava, ele administrava os recursos públicos, o dinheiro. Então o rei fazia o quê? Tudo. E quando você dá tanto poder na mão de uma pessoa só, essa pessoa, ela tem a tendência de ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Gente, o poder corrompe. Meu pupilo, o rei, ele era o quê? Ele era ruim, cara. O rei só pensava nos seus interesses próprios. E o rei fazia o que ele bem entendia. Ele interferia na vida das pessoas como ele bem entendia. Se o rei percebesse que estava ficando pobre, que o seu estilo de vida não estava como ele gostaria, se ele não está conseguindo comprar tantas peças de ouro, diamante, o que o rei fazia? O rei mandava criar mais impostos. Eu não tinha essa regra do imposto que era por ano seguinte, que tinha que respeitar a lei orçamentária, que não tinha nada disso não, cara. O rei falava assim, ó, a partir deste momento estou fazendo um decreto aqui, ó, para quê? Para você me pagar mais imposto. Então o cidadão ele ficava puto. O cidadão ele ficava puto, por quê? Porque a qualquer momento o rei interferia na sua vida. A qualquer momento um rei criava um novo imposto. Consegue entender? Ah, professor, mas e se as pessoas não concordassem com o rei? Bom, era o próprio rei que julgava as pessoas, exercia atividade jurisdicional. Então, se era o próprio rei que julgava, o rei fazia assim, ó, estou implementando o imposto agora. Se não concordarem com o imposto, pô, arranca a cabeça e que sirva de exemplo para os outros. Tu acha que o povo estava gostando? Não estava, não. O Estado se metendo na vida de todo mundo? O Estado tomando a propriedade? O Estado tomando as terras? Não estava gostando, não. Não estava gostando. E o povo, ele é assim, o povo aceita, fica puto. Aceita de novo, fica puto. Aceita, fica puto mais uma vez, vai se revoltando até que uma hora explode. E vem o quê? As revoltas propriamente ditas, né? As guerrilhas. E aí começou essa revolta. E o que o povo queria do Estado na primeira geração de direitos? Queria que o Estado deixasse de tomar conta da vida das pessoas. Deixasse de interferir na esfera e na órbita pessoal da vida das pessoas. Que o Estado deixasse de tomar o patrimônio. Ou seja, as pessoas gritavam para o rei o quê? Que queriam liberdade. Porque o rei, ele não funcionava em prol da sociedade. O rei funcionava em prol dos seus próprios interesses. E cagava para a população. E mandava e desmandava a hora que queria. E o povo tava por aqui, ó. Pô, o rei vem, toma minha propriedade, toma meus filhos e leva como escravo. Pô, peraí, cara. Não é assim que funciona. Rei, me deixa livre. Rei, nesse momento eu só quero que você não interfira na minha vida. Eu quero que você não faça nada. Eu quero que você fique quietinho na sua, rei. Então a gente está falando do quê? A gente está falando do indivíduo lutando por sua, o quê? Por sua liberdade. Principalmente na questão de impostos.
que eram majorados e criados a qualquer momento. Então o povo ia para a rua clamando o quê? Clamando liberdade. Brigava, fazia guerrilha, atrapalhava as funções do Estado, até que o rei ele fica o quê? Até que o rei ele fica na mão do povo. Principalmente da classe burguesa. Por quê? A burguesia eram os ricos da época. E se tem uma coisa que o rei gosta, é de quê? É de dinheiro. E lembra que eu falei que o povo não estava gostando da atuação do rei colocando imposto? O povo estava se recusando a pagar. O povo preferia morrer a pagar. Então o rei estava ficando com muito dinheiro ou com pouco dinheiro? Pouco dinheiro. O rei com pouco dinheiro fica na mão de quem? Fica na mão da burguesia, é isso mesmo. Quem eram os burgueses? Os burgueses eram os comerciantes da época. Era a galera que tinha, ó, capital. Era a galera que capitalizava, que tinha os denários, né? O dinheiro. E o rei precisava desse dinheiro. Acima de tudo, para proteger o seu reinado, para manter ali as suas forças armadas, para manter os seus exércitos, para pagar os seus soldados. E o rei estava descapitalizado porque o povo não estava mais querendo pagar os impostos, porque considerava que os impostos eram absurdos. Então o rei fica na mão de quem? O rei fica na mão da burguesia. O rei fica na mão da burguesia. E aí a burguesia chegou pro rei e falou assim: ô rei, olha só, presta atenção, rei. Se liga no que eu vou te falar, rei. Eu vou te ajudar. Mas não existe almoço grátis. Quem quer rir, rei, tem que fazer rir. Então vamos fazer o seguinte, rei. Eu vou te ajudar. Mas eu, burguesia, o que eu quero? Eu quero participar politicamente da criação das leis. Então a burguesia começa o quê? Começa a negociar com o rei absolutista uma das funções do rei, que era a função legislativa. Então a burguesia negocia direitos em troca de quê? De dinheiro. A burguesia negocia direitos em troca de dinheiro. Peraí. Aqui é dinheiro, tá? Então a burguesia negocia direitos em troca de dinheiro. Fala, rei. Beleza. Beleza. Mas a burguesia fala assim, ó. Rei, assim como o povo está insatisfeito, assim como a classe que trabalha está insatisfeita, nós burgueses somos os que mais sofremos com os impostos. Porque você sabe que a gente tem mais dinheiro. Então, a qualquer momento, rei, você aplica impostos e nós, comerciantes. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou te ajudar a manter o teu exército. Eu vou te ajudar a ter o dinheiro que você precisa para manter o seu reinado. Mas em troca disso, rei, eu quero participar da função legislativa. Eu quero fazer leis mais justas que garantam a liberdade, não só minha, mas de todo o povo. Consegue entender essa ideia? Daí surgem os primeiros direitos que nós temos, que são os direitos individuais das pessoas. São os direitos civis e direitos políticos. Por que direitos civis? Quando eu falo de direitos civis aqui, eu estou falando da classe fazendo revoltas. E essa classe que faz revoltas conquista direitos importantes individuais, conquista a sua liberdade, o direito de ter a sua propriedade, o direito de constituir família, o direito de escolher a sua própria religião, que era um negócio complicado. Porque se a gente vive em um reinado absolutista, principalmente nesse contexto europeu, nós tínhamos uma religião que dominava o cenário europeu, que era a religião católica. Então, aqui o povo brigava por direitos individuais, ó. Direitos civis é a mesma coisa que direito individual. Ter propriedade, ter a minha família. Consegue entender? Não leva meus filhos, gente. Eu preciso ter a minha família. Consegue entender essa ideia? Ter a minha religião. Consegue entender essa ideia?
Consegue ou não consegue? Beleza. Era essa a ideia que o povo queria. Liberdade, direitos civis. Então aqui a classe trabalhadora, a classe mais pobre, que fazia rebelião, lutava por direitos o quê? Civis e conquistou. Ao passo que a classe mais trabalhadora lutava por direitos civis, a burguesia já visava mais alto. A burguesia queria os direitos o quê? Políticos. O que são os direitos políticos? São os direitos de participar do processo legislativo, de participar do processo de legislar. Em outras palavras, de participar na criação de leis. Então a burguesia negocia direitos em troca de dinheiro, a burguesia exige a participação no poder legislativo e consegue. E ela consegue essa participação no poder legislativo. Tanto é que a Câmara Legislativa, que era una, agora se divide. Porque o rei é espertinho. O rei, devido a toda essa pressão popular e falta de dinheiro, traz sim a possibilidade da burguesia legislar. Só que a burguesia, ela não vai legislar sozinha, porque o rei não é bobo. Então o rei fala assim, ó, beleza, mas burguesia, eu não vou te passar todo o poder legislativo não, beleza? Eu vou te passar uma parte do poder legislativo. E aí pega essa Câmara que era una e divide em Câmara dos Lords e Câmara dos Comuns. A burguesia fazia leis, tinha direito ao voto nas sessões, no plenário, representando a Câmara dos Comuns. Entre aspas, a burguesia representava os interesses da classe burguesa e do povo, entre aspas, né? Enquanto que a Câmara dos Lordes eram os parlamentares escolhidos e nomeados pelo rei. Então a Câmara foi dividida assim, em Câmara dos Lordes e Câmaras dos Comuns. Inclusive, esse modelo é adotado em muitos países até hoje. Representantes do governo, representantes do povo. Inclusive, no Brasil, meu pupilo, até hoje, no cenário da União, nós temos o Congresso Nacional. E o nosso Congresso Nacional é dividido em Senado Federal e Câmara dos Deputados. O Senado representa os interesses do governo, os interesses dos estados. Enquanto que os deputados federais, a Câmara dos Deputados representa o interesse do povo. Isso é extraído desde a primeira geração de direitos fundamentais, tá? E aí, como eu falei com vocês, né, tiveram revoluções liberais. Nas revoluções liberais, o povo pedia o quê? Liberdade. Me libera, liberdade. E o que o povo pedia para o Estado fazer? Nada. Tem que guardar essa ideia na tua cabeça. O povo chegava para o Estado e falava: Estado, não se mete na minha vida. É o que nós chamamos de liberdades negativas. É o desejo do povo de estar livre do Leviatã, que é o Estado. Consegue entender essa ideia? Então, Estado, fica aí, eu fico aqui cuidando da minha vida. Não faça nada, deixa eu ter os meus direitos. O povo dizendo. Então, é uma obrigação de não fazer estatal. E aí, dessas revoluções liberais, nós temos alguns documentos importantes, que é a Declaração Americana de 1776 e a Declaração Francesa de 1789. Então, nós tivemos a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Sintetizando para a tua prova, meu pupilo, pensa assim: direitos de primeira geração. Ó, Estado não faz nada. Deixa eu ter minha liberdade. O povo conquista direitos civis e a burguesia conquista os direitos políticos. Estado não faz nada. Contexto: Estado absolutista, o rei era absolutista, o povo ficou até aqui saturado e começou rebeliões, revoluções liberais. Dois documentos marcantes nas revoluções liberais: Declaração Americana e Declaração Francesa. A burguesia negocia direitos em troca de dinheiro, porque o rei estava falido, por conta dessas revoluções. E a burguesia, assim, consegue a participação no poder legislativo, que são os direitos políticos. E assim a gente fecha esse primeiro contexto histórico da primeira geração de direitos fundamentais. Bora dar uma olhadinha aqui em umas questõezinhas que eu trouxe pra gente? Então vem que vem. Ué, cadê as questõezinhas, meu pai? Pera aí, galerinha. Deu um mau contatozinho aqui, tá?
Foi, agora foi. Primeira geração de direitos fundamentais. A primeira geração de direitos fundamentais determina uma prestação positiva. Gente, é positiva? Não. É uma prestação negativa, é um não fazer estatal. Portanto, o gabarito aqui, galera. Errado. É o dever de não fazer algo. Vamos lá. A primeira geração de direitos fundamentais tem como ideia central a liberdade? Isso é verdade. Estado deixa a gente em paz. Revoluções pela luta da liberdade. Os direitos econômicos e sociais foram conquistados na primeira geração de direitos fundamentais? Errado. Quais foram os direitos conquistados? Direitos civis e políticos. E aqui a gente encerra essas questõezinhas, tá, galera? Obviamente que após a gente concluir esse assunto, a gente vai ter muito mais questão para trabalhar. E por enquanto é só. Um grande beijo, um forte abraço. E na posse a gente se vê. Valeu, tchau, tchau. Tá, eu sei que tu quer copiar. Eu sei que você tá tentando copiar desde o início. Mas copia no final, meu pupilo. Copia quando der tempo para você copiar, tá? Agora eu me despeço, sai da frente e copia. Agora sim, copia. Valeu, fui!